Olá, queridos alunos, nós aqui novamente unidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso do Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa dica vai em relação ao concurso público de juiz. Então, como é que é o critério de ingresso, como é que é o critério de promoção, como é que funciona esta regra em relação aos juízes. Então, novamente, nós vamos lá para o nosso organograma para verificar, então, como funciona esse ingresso e aonde que eu tenho o ingresso de juízes, como é que é a diferença em relação a essa estrutura e os órgãos, então, do Poder Judiciário. Então, vamos lá para a nossa dica em relação aos juízes. Então, vamos lá, meninas. Vejamos, já sabemos que essa primeira estrutura aqui é a estrutura, então, que é um ingresso no Poder Judiciário. Essa estrutura, então, é chamada de primeiro grau, de primeira instância. Então, o juiz eleitoral, o juiz do trabalho, o juiz federal, o juiz de direito, o juiz que preside o tribunal do júri, o juiz do Conselho da Justiça Militar, tanto faz se é mantido aqui pela União ou mantido pelo Estado. Esses, então, são os juízes togados, são os juízes concursados. E o ingresso no Poder Judiciário para a função de julgar, ela é única e exclusivamente através de concurso público. Não é possível ser juiz cargo em comissão, e não existe essa possibilidade no sistema brasileiro. Por isso que o ingresso se dá única e exclusivamente através de concurso público. E isso vai, então, estar clareado, colocado no artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal, que nós, então, vamos explicar agora, que diz o seguinte: ingressam na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então, o que significa isso? Que para ser juiz eu preciso fazer um curso superior de Direito, bacharel em Direito, mas eu não preciso fazer a prova da OAB, porque aqui o requisito não é ser advogado, aqui o requisito é ser bacharel em Direito e ter no mínimo 2 anos de prática a partir da colação de grau. Aí vocês vão me perguntar, mas prof, o que é admitido em termos de prática? O CNJ que regula isso, e o CNJ admite várias possibilidades, como por exemplo, toda e qualquer atividade que exija para o exercício ser formada em direito. Então, se é necessário, por exemplo, eu ter curso superior em direito para exercer aquela atividade, mesmo não sendo de advogado, ela conta para efeitos de prática a partir da colação de grau. Então, é bacharel em Direito com 2 anos de experiência a partir da colação de grau. Este é o requisito para ser juiz. E aí faz, então, concurso público, onde a OAB vai ser o fiscal deste processo. Então, sempre vai ter um advogado componente desta comissão, deste concurso. E aí, o inciso 2 é que vai nos dizer: promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento. Então, veja, chegamos na terceira nomenclatura. Nós já conhecemos a nomenclatura órgão, nós já conhecemos a nomenclatura grau. Agora, nós, então, estamos na terceira nomenclatura, que é a nomenclatura de entrância. Então, já sabemos instância e já sabemos grau. Agora, chegamos em entrância. O que é entrância? Entrância é o critério de promoção do juiz, é como ele vai subindo os patamares da carreira dele, certo? Então, isso se chama entrância, tá? Então, as entrâncias, elas acontecem aqui, no primeiro grau, ou seja, na primeira instância, no primeiro grau da organização do Poder Judiciário, onde o juiz, então, vai ingressar, vai ser empossado, vai entrar em efetivo exercício, vai para uma comarca ou para uma circunscrição,
tá? Conforme a classificação, conforme aquele critério de organização, e a partir dali, então, ele vai podendo subir na carreira por antiguidade e merecimento alternadamente. Vejam que para ser promovido por antiguidade, eu só tenho o inciso 2, a linha D. Então, para antiguidade, é somente o requisito do inciso 2, a linha D da Constituição Federal, lá do artigo 93, que diz para nós o seguinte: na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme o procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Então, por exemplo, estamos falando aqui do tribunal, né, desse juiz de direito. Quem que vai, então, promover este juiz de direito? O Tribunal de Justiça, porque é ele quem administra essa estrutura que é a Justiça Estadual. E ele só vai poder recusar o juiz que tiver, então, esta antiguidade, estiver na vez dele para ser promovido, por 2/3, não é pela maioria absoluta. Não é para ser promovido esses 2/3, é para ter a negativa de promoção. Já em relação à promoção por merecimento, são todas as outras alíneas, a A, a B, a C e a E. E a A, então, vai nos dizer o seguinte: é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Então, abre um edital, o juiz se inscreve e o juiz, então, ficou, né, dentro dos 3 nomes, mas não foi o mais votado para ser, então, promovido. Se isto acontecer, né, por 3 vezes consecutivas, na 3ª vez ele vai ter que ser promovido. Ou na 5ª vez, se for de forma intercalada. Então, esse é o primeiro item para a promoção por merecimento. Segundo item: a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à 1ª/5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite lugar vago. Então, o que significa isso, gente? Que o juiz, ele pode ser promovido, mesmo que ele não tenha os 2 anos de efetivo exercício naquela comarca. Mas isso só pode acontecer se aquele juiz que estaria na vez para ser promovido por merecimento não preencher os demais requisitos. Então, vejam, juiz, ele faz parte, né, ele preencheu todos os requisitos em relação ao merecimento, mas ele não faz parte dos mais antigos. Por quê? Porque também para ser promovido por merecimento precisa ser da 5ª parte mais antiga, né? Então, por exemplo, se eu tenho 100 juízes, eu vou ter que ser, então, desses 20 mais antigos para poder ser promovido. Mas eu posso deixar este requisito de lado caso eu não tenha nenhum outro juiz que preencha os requisitos. Então, eu não preciso preencher esse requisito dos 2 anos na comarca, e esse critério da 5ª parte ser mais antiga se eu não tiver nenhum outro juiz que preencha esses requisitos. Então, o C vai nos dizer ainda: a aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, para ser promovido, o juiz precisa de produtividade e precisa continuar tendo formação. Ele precisa ter capacitação, né? Tem lá os cursos, as horas necessárias para que ele possa ter, então, a promoção. E, por último, diz o E: não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.
Então, o Código de Processo Civil, o Código Penal, ou seja, as leis processuais é que colocam os prazos para a observância dos juízes. Então, quando o juiz fica com um tempo maior com esse processo, não é que ele não possa ficar, mas se ele ficar com prazo maior, ele tem que justificar o porquê deste prazo maior e ele não pode devolver para o cartório sem ter, então, uma manifestação, uma decisão. Então, estes são os dois critérios para que o juiz, então, possa subir nesta primeira linha aqui, que é a linha do primeiro grau, da primeira instância, onde ele vai, então, galgar o seu critério de promoção por antiguidade e merecimento em cada entrância dentro dessa primeira linha do Poder Judiciário. Aí sim, quando ele, então, está na última entrância, no critério de promoção, ele aí sim estará apto para ser promovido para o segundo grau ou a segunda instância do Poder Judiciário, pelos mesmos critérios estabelecidos no artigo 93, inciso 2 da Constituição Federal. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que foi em relação ao critério de promoção dos juízes dentro do primeiro grau, da primeira instância, onde ele então vai subindo na carreira nas entrâncias da organização de primeiro grau. Um bom estudo a todos e até a nossa próxima dica, continuando aqui a organização do Poder Judiciário.